Boa noite. Vamos lá entrando, gente, para mais um papo adotivo. Sejam bem-vindos todos, vamos lá chegando para mais uma noite de conversa sobre adoção, tão necessária, né, para o nosso momento. Dá uma aguinha aqui. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Vamos aí compartilhando com outras pessoas que têm interesse desse papo adotivo, de conversar sobre adoção, né? Esse tema que nos humaniza, na verdade, né? Então é sempre muito bom falar para isso, ok? Então vamos lá. Nós estamos iniciando o sexto papo adotivo, a sexta live do papo adotivo, né? Esse projeto feito pelo GA de Recife, Grupo de Apoio à Adoção, que mantém reuniões mensais, né, para pretendentes à adoção e também mantém reuniões para o grupo de pós-adoção, né? Então, ele é coordenado pela doutora Suzana Schettini, né, que coordena esse grupo de pós-adoção. Bem, meu nome é Eden Figueiredo, né, sou pai por adoção, sou um dos membros do GA de Recife, né, da atual direção do GA de Recife, e estamos aqui com o tema adoção, composições diferentes familiares, ou seja, diferentes composições familiares, né? Vamos ver se nossa convidada já está online, para a gente ver se a gente chama ela aqui. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Acho que ainda não está online ainda. Vamos esperar mais um pouco, ela deve estar entrando, né, para bater esse papo com a gente. Né, gente? É sempre bom falar sobre adoção, né, mas é sempre bom nos esclarecer das possibilidades, né? A gente sempre fala que nas últimas décadas, a conformação familiar mudou significativamente. E isso interfere diretamente na adoção, né? Nos possíveis pais para adoção, né? Vamos ver se nossa amiga está aí presente já. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá, Carolina Albuquerque. Vamos ver se ela está entrando aqui. Charles, dá um alô aí para Carol entrar. Vice? Vamos lá, vamos ver se ela entrou agora. Carolina Albuquerque. Ainda não. Então, gente, é isso mesmo. A gente precisa, né? Ao vivo a gente entra assim meio... às vezes tempos diferentes, mas ela deve estar chegando aí, deve estar entrando, né? Então, para a gente continuar falando sobre adoção. Então, o GEAD, como eu falei, ele mantém essas reuniões. Pronto, ela chegou. Vou chamar ela agorinha, tá? Vamos chamar a Carolina aqui. Ok. Vamos ver. Deixar esperar ela entrar um pouquinho. Tá aguardando. Nossa convidada aí. Boa noite, Carolina Albuquerque. Tudo bem? Joia, graças a Deus. Tá me vendo legal? Tá me escutando tá também? Tudo tranquilo. Tá ótimo a conexão. Carolina Albuquerque é prata da casa do GEAD, né? Ela está sempre aqui nos apoiando, sempre disponível para nossos esclarecimentos. Assim, é sempre bom estar com ela, porque a gente tem muito a aprender, né? Carol é psicóloga clínica e também analista do TJPE, não é isso, Carol? E aí, Carol, se apresenta um pouquinho para a gente, para a audiência da gente aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá. Como foi dito, né? Eu trabalho no TJ há 12 anos
E inicialmente comecei a trabalhar com apadrinhamento afetivo, quando entrei no TJ em 2008, e há uns 8 anos, mais ou menos, eu comecei a atuar junto também à adoção, né? Meu trabalho com relação à infância, ironicamente, minha vida foi guiando por esse lado. Eu, quando me formei, trabalhei em um abrigo. Meu primeiro emprego foi em um abrigo, em uma casa de acolhida. E aí entrei para o TJ, também trabalhando com essa realidade da infância. E, no fim, por causa da demanda do trabalho, acabei estudando. Então, eu fiz um mestrado nessa área de adoção também. E há 3 anos me tornei mãe adotiva. Então, a adoção ela consegue permear hoje praticamente 24 horas do meu dia. É uma realidade que eu considero sempre que eu tenho o privilégio de atuar nessa área, porque eu me sinto contribuindo com um dever social e, ao mesmo tempo, podendo fazer isso na linha de frente, né? Vendo a realidade e tentando adequar o trabalho de uma maneira que beneficie o público que é a infância e juventude. Por isso, inclusive, queria agradecer o convite, né? Essa oportunidade de conversar e de falar sobre esse assunto e de trazer reflexão para os pretendentes especificamente, mas ou para quem já está vivenciando a adoção, já é mãe, já é pai adotivo, é sempre importante, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a falar e discutir, a gente começa a pensar e fazer melhor, né? Ou tentar fazer melhor. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui discutindo com vocês e refletindo com vocês sobre o que é a parentalidade, a maternidade, a paternidade adotiva. Falar um pouco sempre do meu lado pessoal, mas hoje com uma ênfase também no trabalho que eu realizo no TJ, que é junto dessas famílias que se formam ou se pretendem se formar pela via adotiva. Pois é, a gente assim precisa falar sempre um pouco mais de adoção para acabar com o preconceito, né? Se a gente parar para Sim, pensar, há pouco tempo aí, a adoção era algo totalmente escondido, né? As pessoas adotavam por meios diversos e tratava isso como uma coisa escondida mesmo, né? Ninguém falava sim, para as pessoas que seus filhos eram adotados. Então, quanto mais a gente sim, fala, vem à tona com esse tema, mais familiarizado, mais normalizado fica, né? Essa situação para as pessoas e as pessoas vivem uma vida mais real, sem mentiras, né? Eu sempre sim, sempre pensei assim, como fazer algo não legal, né? E passar para seu filho. Como é que você vai passar para seu filho? Você é o maior exemplo dele e passar para o seu filho algo que não é legal, né? Então, ou seja, temos que trazer sempre essa tona e trazer a realidade mesmo. E até porque adotar é só um meio de você ter filho, né? Não, sim, não é menos nem mais do que é só ter filho. Né? Então, é muito, certamente, né? Então, certamente. certamente, a empresa fala muito isso. Então, Carol, vê bem, a gente está completando 30 anos, né, do ECA, né, o Estatuto Sim, da Criança e Adolescente, né? Ou seja, há 30 anos atrás, as crianças não tinham direitos, né? sim. Então, agora temos esses direitos legalizados. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho aí do ECA para as pessoas, em comemoração aos 30 anos, mas para que as pessoas soubessem mais o que é o ECA, na verdade. Sim, é interessante você trazer isso, assim, porque o ECA, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala de tudo que diz respeito à infância e juventude, né? Ele não é uma lei da adoção. Ele, dentre as outras coisas que trata, ele trata sobre adoção. E é relevante pontuar o ECA como um marco na adoção especificamente, porque a adoção não é uma coisa que surgiu com o ECA. A adoção não tem 30 anos. A adoção é secular, milenar. Né? A pessoa acolher um filho que não saiu da sua barriga e criar como filho é uma coisa que sempre existiu na humanidade. Porém, como você muito bem pontuou, há 30 anos, às vezes até 10 anos, 5 anos, era tratado como algo meio sinistro, que não deveria ser comentado, que deveria ser
disfarçado, se pudesse esconder pelo maior tempo possível, melhor. Então, o ECA, quando ele é promulgado, ele começa a trazer outra visão. Talvez ele não tenha conseguido mudar tudo com relação à adoção, exatamente quando ele foi lançado, mas foi um ponto de partida, principalmente porque ele passa a considerar, diferente de tudo que já se falou sobre adoção, especialmente na legislação, a criança como foco e não mais o adulto. Então, se você for visitar outras leis e outras culturas que falassem da adoção, vocês iam ter o adulto como beneficiário e o beneficiado, ou o foco principal desse ato, né? Então, a gente já teve legislação, no Brasil, pelo menos, que colocava a adoção como uma coisa que dava direito ao pai ou à mãe adotiva sobre aquela criança, inclusive de desistir. Se não fosse proveitoso mais para aquela família, a legislação entendia que era direito daqueles adultos desistirem. Ou, com relação à herança, né? Antigamente era possível adotar e não dar direitos hereditários ao filho. Você percebe nessa leitura que o foco não era a criança. A criança estava ali como um coadjuvante no que era a adoção. O ECA não. O ECA chega e diz: é direito da criança ter família e não do adulto ter um filho. Por isso que a gente prega muito, especificamente em Recife, a ideia de que a gente trabalha para a criança. A gente trabalha para a infância e juventude, é uma vara de infância e juventude, e o nosso olhar é para eles. Os pais adotivos, os pretendentes, essas pessoas que buscam os judiciários, são parceiros desse trabalho para poder realizar o que é o direito da criança, da convivência familiar e comunitária. Inclusive, no ECA também, a gente consegue ver a criança como foco quando ele diz, primeiro, por exemplo, que tem que tentar tudo com a família biológica, né? Quando você fala disso, você percebe claramente que o interesse deixou de ser quem estava pedindo um filho para adotar, mas sim a criança. Vamos tentar, vamos olhar para essa família, vamos tentar ajudar a criança a ficar com a família, né? E também não é a família ficar com a criança. Se a família não tiver condições, não vai ser a prioridade atender os pais biológicos, vai ser sempre prioridade a criança. Então, o ECA, que está completando, como você bem pontuou agora em julho, 30 anos, ele chega como uma mudança de visão, de paradigma, a construção de uma maneira de trabalhar, tanto da justiça, quanto da sociedade civil, tanto dos grupos de adoção também, que são parceiros do judiciário na adoção, uma maneira de olhar para a criança e ver como é que a gente vai resolver o problema dela. Ela está com a questão, ela está tendo um direito privado, seja porque não está sendo bem cuidada na família biológica, seja porque está num abrigo sem família. E aí, lê-se, é direito da criança ter família. E aí, isso tudo transforma a maneira de pensar do judiciário quando trabalha, porque a gente tem que começar a pensar em estratégias que favoreçam as crianças e os adolescentes que estão em casa de acolhida e não quem procura a gente para um filho adotivo. Ou seja, a gente busca família para as crianças, né? E não Certamente. crianças para pais, né? Certamente, certamente. E isso acaba dando uma guinada na atuação da gente. Eu vou falar um pouco do trabalho de Recife, porque, assim, se você pensar, hoje a realidade de busca de pretendentes vem mudando aos poucos, né? Mas há um passado recente, eu diria, 5 anos, 6 anos atrás, uma criança de 5 anos ela já não era desejada. Então, esse fato, que era um fato, colocava a gente diante da realidade de o que é que nós vamos fazer. Se é um direito dela estar em família e não tem nenhuma família que queira,
O que que o judiciário vai fazer, o que que a sociedade civil vai fazer, o que que o poder público pode fazer para transformar isso. Aos poucos, com a ajuda dos grupos de adoção, com uma nova reflexão da sociedade civil, com um judiciário que eu considero, até em nível nacional, muito atuante nessa garantia de direito de família das crianças e adolescentes. Então, a gente vem criando estratégias para atender o público, como, por exemplo, foi em Recife, um trabalho pioneiro, o que foi o Pequeno Torcedor, né? Lançar uma campanha que colocava o rosto das crianças para serem conhecidos, para serem desejados, para serem desmistificados do lugar de estar grande demais, né? Estar velho demais, estar pronto demais. Esse tipo de campanha, o que é a buscativa da SEJA hoje e de outras vários judiciários também têm outras campanhas, outros programas que incentivam esse tipo de adoção. Então, você percebe a transformação no trabalho da gente. O que não vem sem custo, né? A gente tem também que transformar o olhar para essa família, de como é que chega essa criança numa idade maior, como é que isso acontece na adaptação e no estágio de convivência. Isso tudo muda o jeito de pensar mesmo da gente. A gente vê, Carol, a necessidade da visibilidade, né, de determinada idade para adoção, né, porque essas crianças, esses adolescentes precisam ser vistos, na verdade, né? Porque se você parar para conversar com alguém que não esteja dentro dos grupos de apoio, só acha que só são adotados crianças recém-nascidas, né? Então, no grupo de apoio, a gente já tem esse aumento de idade, né? Mas a sociedade precisa ver que existem esses adolescentes aí, por isso essa necessidade de visibilidade mesmo, desses projetos, como teve esse Adote um Pequeno Torcedor, né? De muita importância isso, né? E que isso gerou uma polêmica, não foi? Dessa visibilidade. Até hoje, na verdade, ainda é controverso, digamos assim, essa exposição da imagem das crianças e dos adolescentes, porque, e eu entendo, não é que eu não considere esse ponto de vista, eu acho que é válido. Você, primeiro, se tem um contra-argumento, bota a gente para fazer melhor. Né? Se eu acho que eu estou no caminho certo, mas alguém me diz eu não estou prestando atenção para algum aspecto, eu não estou dando relevância a, por exemplo, como é que esses adolescentes ou crianças se sentem, me faz desempenhar um trabalho melhor, tentar olhar para isso que poderiam ser falhas e melhorar. Né? Mais uma vez falando, porque o público, o objetivo do meu trabalho não é a minha exposição, não é que a vara de Recife faça um trabalho melhor ou que ninguém cresça, né? O objetivo é unicamente atender a garantia desses meninos e meninas que estão em casa de acolhida de ter família. Então, é importante pensar que os meninos que participam da buscativa, primeiro que já foi tentado tudo. Sim. Nenhum menino vai para a buscativa, né? Tem 200 mil pretendentes no cadastro, mas a gente joga na buscativa à toa. Não é assim, né? Carol, explica aí um pouquinho para o pessoal também o que é a buscativa, né? Certo. Então, a buscativa surgiu de acho que 5 anos para cá, talvez 8, com a ideia de a gente tem o Cadastro Nacional de Adoção, né? Para quem não tem ainda muita familiaridade, é um sistema de computador que entram por um lado os pretendentes e entram por outro lado as crianças e adolescentes que não estão mais sob os cuidados jurídicos, né? Os pais biológicos, os genitores, não têm mais nenhum direito sobre essas crianças. Então, eles entram num sistema que vai fazer um cruzamento entre esses dados. A melhor analogia que eu penso para um cadastro nacional de adoção é um banco de órgãos. Sim. Se você quer rim, precisa de um rim, e entra 10 corações, seu nome não vai aparecer na listagem. O que acontece? O Cadastro Nacional de Adoção, o trabalho da gente é realizado a partir do perfil da criança, porque a gente não está procurando um filho para você.
A gente está procurando um pai e uma mãe para aquela criança. Então, quando entra uma criança no cadastro, a gente bota lá para fazer a busca para aquela criança ou aquele adolescente, e o sistema vai dar uma lista de pretendentes, respeitando alguns critérios jurídicos, vai dar uma lista que a gente vai contactando. Para uma criança de 2 anos de idade, bota aí, sei lá, 20 mil famílias desejando aquela criança. Para uma criança de 5, talvez 5 mil famílias. Para um adolescente de 12 anos, talvez 2 famílias, talvez nenhuma. Então, a busca ativa parte dessa realidade. Quanto mais velho, ou por alguma questão de saúde grave, ou por ser um grupo de irmãos muito grande, a gente não tinha ninguém que quisesse adotar alguém que tivesse algum problema de saúde muito grave, ou um adolescente já numa idade avançada. E o que a gente ia fazer? Nada? O sistema não deu ninguém, então vamos lavar a mão e deixa para lá. A gente não podia, né? Era uma obrigação moral, jurídica, de todas as ordens que a gente pensasse em uma saída, e a busca ativa é essa saída no sentido de, uma vez tentado todas essas famílias que estão no Cadastro Nacional de Adoção e não conseguido, a gente busca fora do cadastro. Então, a busca ativa é uma busca que se presta a expandir os limites do Cadastro Nacional de Adoção, hoje chamado Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, para garantir que aquela criança e aquele adolescente tenham o direito de família respeitado. A ideia de colocar a imagem da criança, apesar de controvérsia, e esse é um incômodo da maioria das pessoas, era também, na nossa cabeça, uma maneira de desmistificar, né? Assim, o imaginário da gente, muitas vezes, quando se fala de um menino de 16 anos ou de uma criança com algum determinado problema de saúde, o imaginário da gente, por receio, por medo de não dar conta, vai para o pior, né? Do inimaginável, do insuportável, do que eu não vou conseguir. A imagem desmistifica muito isso, né? E hoje a busca ativa já avançou de foto, muitas vezes para vídeo, para crianças que falam do seu desejo, que falam um pouco de quem são, do que gostam de fazer, do que pretendem ser quando crescer. Então, a gente conseguiu, através da busca ativa, trazer o real da pessoa, o real do adolescente, o real de quem está precisando para a família, para quem no Sistema Nacional de Adoção só está vivendo de imaginação, do que eles imaginam que são essas crianças. Então, para quem busca esse caminho da busca ativa, depende muito da comarca, eu não posso falar por todas, mas aqui em Pernambuco, pelo menos, tem a SEJA, a Comissão Estadual de Judiciária de Adoção, que vai colocar na página da SEJA do Facebook e do Instagram a imagem dessas crianças, né? Seja grupo de irmãos, seja um adolescente. E quem se interessar vai fazer contato com a SEJA para entender como é que está a situação, o que é que tem que fazer para conseguir adotar aquelas crianças. Quem tiver interesse vai direto, digamos assim, na fonte, que seria através da SEJA ter o contato da comarca da criança para entender se é possível ou não adotá-la. E aí, Carol, vem a importância dos grupos de apoio à adoção, né? Porque eles Sim. mesmo que conhecem até mesmo o perfil, né? Então, eu falo até do meu caso, assim, eu estava no CNA para 2 crianças até 6 anos e meio, 6 anos e 6 meses, e aí, na busca ativa, veio através da ANGAAD com o filho com 6 anos e 8 meses, ou seja, 2 meses só de diferença, para o computador faz total diferença, né? Mas, para nós, não era diferença nenhuma. Na verdade, a gente estava fora por causa de 2 meses e que, na verdade, na realidade não tinha diferença. Então, os grupos de apoio, né, os GAAs e a ANGAAD aí tem um papel de suma importância, né? Sim. Inclusive, no seu caso, especificamente, eu me lembro de quando eu vi a mensagem dos meninos. Eu estava com o carro parado numa padaria e aí eu fazia parte, na época, do grupo de WhatsApp da ANGAAD para essas divulgações, e eu e Suzana lembramos,
aqui em Pernambuco tem alguém, né? Eu acho que a gente pode tentar falar com o casal. E é isso também que você traz. Por 1 mês, 2 meses, a gente escapa daquilo ali que podia ter sido nosso filho, no caso de vocês foi o filho de vocês, os filhos de vocês, e então humaniza um pouco o que o CNA, como um sistema de computador, não poderia ser diferente, é mecânico, né? A buscativa traz o humano para isso que o SNA ou o CNA nunca poderia dar conta. E deixando claro, essa frieza do sistema é importante também, né? É importante que a primeira busca seja fria, porque também tira do judiciário, das pessoas, de quem está, os valores, né? A gente não tem critério, o CNA tem critério. O CNA vai dizer, se eu botei lá no meu perfil, marquei X menina, parda, de tal idade, então quer dizer, você estando 1 mês acima da idade, o mesmo perfil similar ao meu, mas com 1 mês fora, a prioridade vai ser dada para mim, que montei a minha adoção, meu projeto adotivo, dentro daquilo ali, dentro do que era a proposta. Então, a buscativa, muito, muito construída e instrumentalizada pelo trabalho da ANGAAD, ela soma onde, ela complementa onde o SNA não pode mais estar, que é no subjetivo, né? Aqui em Recife, por exemplo, a gente tem 250 pretendentes, mais ou menos. Eu não teria condições nenhuma de me lembrar de 250 perfis para dizer, esse aqui está 1 mês só acima, ou esse aqui está um pouquinho fora. Teria que ser, de fato, o humano. O humano se chama aqui buscativa, né? Permite esse por fora. Aqui, segundo Suzana Schettini, aí ela falou Carol Cegonha. Bem humano, né? Graças a Deus existe aí esse lado humano, não é só máquina, né? É importante o equilíbrio, né? Disso tudo, né? Mas, Carol, vamos falar um pouquinho do perfil, o perfil real dessas crianças que a gente tem, que os perfis, né? Para a gente saber que, porque assim, às vezes o cruzamento, né? Para algumas pessoas é inconcebível, assim, tem mais pretendentes do que crianças e adolescentes para ser adotados, então como é que fecha essa conta, né? Sim, sim. Vamos lá. É porque, assim, a gente tem muito cuidado com o perfil dos pretendentes, né? Eu tenho muito respeito por quem monta um perfil de uma criança de 0 a 1 ano, branca e parda. Se é o teu desejo, se é a tua estrutura, o teu projeto, eu acho que quando você sai por ansiedade, ou por medo de demorar, ou por uma agonia que não respeita esse desejo, a probabilidade de alguma coisa sair errado aumenta muito, né? Eu considero o desejo, esse perfil montado em cima de um desejo, base, né? É a base de uma construção de uma casa, é o chão. O desejo é o que permite a gente dar conta quando está difícil, é o desejo que permite a gente passar pelos desafios, é o desejo que faz a gente lembrar, na hora que o filho da gente está quebrando a casa inteira, que foi a gente que quis. É isso que o desejo sustenta. Então, para quem tem o desejo do bebê, ou de uma criança só, ou um perfil que é considerado hoje um perfil mais limitado, todo respeito, né? Eu acho que pode ser desconstruído, como você colocou, a ANGAAD, os grupos de apoio à adoção têm esse papel, né, de desmistificar, seja através das falas, das inúmeras palestras, das discussões, seja um outro valor que eu acho que é tão importante quanto, que é o exemplo, né? Eu estar ali, eu queria uma criança só até 3 anos, aí tu senta do meu lado com 2 meninões. E eu poder pensar, não é bem assim, né? Não precisa ter 3 anos, não precisa ser um só, mas a construção
pelo exemplo, pela vivência, né? Empiricamente olhar e ver o que é que eu também dou conta. Eu queria um menino de 3 anos, mas será que 4 vai ser tão diferente assim para mim? E aos poucos, com maturidade e com clareza, remodelar o que era o meu desejo inicial. Aí sim, ok, né? Mas pelo desespero nunca. Sim, sim. Quem quer um bebê, quem quer uma criança só até 1 ano e sabe que vai esperar, sei lá, 5 anos, espera, vai chegar teu filho, né? Eu acho muito importante pensar que quem vai chegar é teu filho, vale a espera. Agora, não é a realidade dos abrigos. E por isso custa tanto tempo essa adoção de um bebezinho ou essa adoção de uma criança pequena. Porque a realidade das casas de acolhida, a realidade de quem chega para adoção é de uma criança mais velha, é de uma criança, é de um adolescente. Por quê? Para uma criança chegar para adoção, não sendo pelo Mãe Legal, ou o programa no Brasil todo tem essa possibilidade da gestante, né, que não quer ser mãe, procurar o judiciário e entregar o bebê que por ali será encaminhado para o cadastro de adoção. Esse caminho talvez seja o único que consiga, de fato, oferecer uma criança de 0 a 1 ano. Sim. Porque, pelo caminho da destituição, essa criança primeiro precisa nascer, precisa passar por uma privação, precisa alguém denunciar, precisa que ela vá para um abrigo, precisa correr um processo contra esses genitores, para então ela chegar a ficar disponível para adoção. Então, você pensa em alguns anos daqui que essa criança, do nascimento, fique disponível, de fato, para ser adotada. Então, aqueles que querem de 0 a 1 ano, tem só um programa que atende o desejo deles. A realidade maior de um abrigo é que a criança chegue um pouco maior. E outra realidade é que chegue muito maior. Porque a privação, por exemplo, pode acontecer quando a criança tem 5 anos de idade. Ou a denúncia, às vezes a privação até tem mais tempo, mas a denúncia aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade, aí corre 2 anos de processo, então a criança chega para adoção com 7 anos. Isso, esse entendimento de como é que as crianças chegam para serem adotadas é importante também para você, não para você mudar o perfil necessariamente, mas para você saber por que demora. Por que não é, mas eu queria tanto e tem tanta criança, não é bem assim, né? As crianças que estão lá no abrigo não são as crianças que você quer. As crianças que estão lá no abrigo esperando por um pai são aqueles meninos de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Seu desejo é o menininho de 3. Então, as escolhas que a gente faz para o perfil da criança ideal não atendem a criança real que está na casa de acolhida. E ele é o foco. Então, às vezes, não, eu só quero um, mas eu tenho um grupo de 3 irmãos. A prioridade não é te dar uma criança. A prioridade é tentar conseguir uma família para esses 3 irmãos, para que eles continuem juntos. Então, por isso essa conta não fecha, porque o desejo válido das pessoas ainda é focado numa realidade, ou melhor, não numa realidade, numa idealização que não está na casa de acolhida. Quem está na casa de acolhida, eu me arrisco a dizer que aqui em Recife, 85% deve ser adolescente. Não que a gente tenha muitos, mas assim, o número de acolhidos em Recife nem é tão alto. De destituídos, né, que estão no cadastro para serem adotados, não é tão alto. Mas ainda assim, dos, sei lá, 35, 40 que tem, 85% é adolescente. Né? Assim, eu me lembro uma vez que eu atendi uma ligação e a pessoa que estava no telefone disse, não, então, eu queria adotar, tudo bem. Aí eu disse, ela me perguntou quanto tempo vai demorar. Eu disse, depende do perfil. Ela, para eu adotar amanhã. Eu disse, 17 anos. Se você quiser um menino de 17 anos, provavelmente amanhã a senhora adota. Porque não é assim, né? Não tem um monte de criança numa estante que a gente possa mostrar um cardápio para as pessoas escolherem. As crianças são elas, os adolescentes são eles. A gente é que precisa
realizar que se o meu desejo não é igual às crianças, eu tenho que esperar. Eu vou para a estante ficar esperando a criança chegar, e não o contrário. Então, essa divergência do que é o perfil real das crianças e o perfil ideal das crianças é o que custa tão caro, né, nesse tempo de espera. O que me faz pensar também no perfil das famílias, né? A gente também tem essa construção social. Primeiro, parte de um princípio que a gente é a família ideal. A gente, quando entra para o cadastro de adoção, acha que a gente tem tudo para oferecer e que a justiça devia dar logo uma criança para a gente, porque eu sou maravilhosa. Eu vou fazer super bem, me dê uma criança que eu vou fazer ela feliz. E, enfim, o que é esse conceito da família perfeita, que inclusive passa pela nossa temática de hoje, é relativa. Assim, a gente não pode pensar num modelo de família único para atender as crianças. A gente, na verdade, quando vai trabalhar com adoção, a gente pega o ideal, deixa em casa e vai trabalhar com o real. Porque eu também lido com todos os tipos de família, né? Quem procura adoção não é o tipo de família de margarina, não é o tipo de família projetado como família tradicional brasileira, que até hoje eu não sei qual é, mas não é isso, né? A gente lida com o real das pessoas que buscam o caminho de maternar e paternar, né? Às vezes junto com alguém, às vezes separado. Então, o trabalho do judiciário, o trabalho dos grupos de apoio à adoção é trabalhar na realidade dessa temática, de quem está lá esperando um pai e uma mãe e daquele casal, ou daquela família, daquela pessoa que busca a adoção como um caminho para maternar ou paternar, né? Nesse sentido, eu gosto sempre de lembrar também que, assim, essa noção de família ideal, ela é meio confusa, né? Eu acho que se a gente vai falar de diferentes composições de família, a gente precisa falar do que é composição igual para falar de composição diferente, né? A nossa sociedade é uma sociedade extremamente heterogênea. A gente, inclusive, eu me arrisco a dizer que o conceito de família, pai e mãe, não é um conceito disseminado para todas as famílias, né? Não é um conceito real, esse conceito em si, porque a gente vai consultar as famílias biológicas mesmo, a gente vai ter família que a avó é que cria, família que a mãe é que cria, família que a mãe é ausente e o pai dá conta sozinha, ou outros tipos de família, homoafetiva, monoparental, que sempre existiram além da adoção. Isso também é importante falar e pensar. O modo de família ou a composição da família que vai se apresentar na adoção só é tão relevante porque ela passa por uma avaliação, né? O judiciário e as pessoas buscam essa via legal para ter uma autorização ou uma legitimação daquela filiação adotiva. Mas os tipos de família diferentes sempre existiram, né? Uma mãe solteira que cria, ou um pai solteiro que cria, ou uma avó que cria, isso tudo é família, né? Não existe um tipo de família específico que determine qual é o modelo de família correto. Família é quem está lá. Família vai ser quem está lá para criar, quem está lá para dar suporte afetivo, dar condições afetivas para um sujeito criança se transformar num sujeito adulto, né, num cidadão. Isso é família. Então, eu já começo a reflexão do que é diferente tipo de família pelo diferente. Diferentes somos todos, né? Existem famílias, se a gente for falar de heteronormatividade, a gente vai ter famílias ricas, famílias pobres, famílias de pai ausente, famílias de pai presente, né? Então,
só nesse modelo tradicional da nossa cabeça, eu já posso pegar e falar de composição de família diferente. Eu posso parar aí, eu ainda teria o resto da live para falar de diferentes tipos de família. Mas, para além desse tipo de família, entre aspas, tradicional, todas as famílias são diferentes. Isso não torna, essa talvez seja o aspecto mais relevante da palavra diferente, isso não torna pior. Sim. Né? Como você falou mais cedo, a adoção é só uma forma de paternar e de maternar, de viver a paternidade e a maternidade. Exatamente, exatamente. Ela não é nem melhor do que a filiação biológica, ela não é pior do que a filiação biológica, ela só é diferente, é um outro caminho. E as diferentes composições familiares também vão ter esse peso. Né? Eu acho interessante que a gente não perca de vista que toda família tem falta. Ah, não, então uma mulher solteira vai procurar a adoção e a presença do pai. De fato, um lugar do homem pai talvez não exista, né? Mas o lugar do masculino será ocupado de alguma forma pelo avô, pelo um padrinho, por alguma pessoa que ocupe esse lugar. Mais importante do que esse homem, essa figura de carne presente, é a estrutura que essa família vai oferecer. Porque numa família em que tem um homem e uma mulher, não necessariamente não está faltando alguma coisa. Sim. Então, essa discussão de composição familiar tem que ter como premissa a ideia de que somos de falta, somos seres de falta. O humano sente falta, o humano questiona e quer complemento e busca mais. Isso é uma característica positiva do ser humano, mas que vai se transformar nessa discussão que a gente está tendo hoje como demandas que para algumas famílias são mais difíceis de lidar, né? E isso é importante. Se você, junto do seu pleito adotivo, né, seja solteiro, seja de casal, aí você valoriza a família heteronormativa como modelo tradicional, você precisa primeiro trabalhar isso em você. Eu acho que isso sim faz diferença. Não é que o outro te diga que a sua família não está completa. Mas se você já parte do pressuposto que essa incompletude está ali, provavelmente seus filhos vão partir também da mesma incompletude, né? Vão sentir essa mesma incompletude. Ô, Carol, nos grupos de apoio a gente conversa muito com pretendentes que estão chegando, né? E aí eu queria passar uma pergunta que foi feita para mim há um certo tempo, que era um casal homoafetivo que ainda não tinha união estável, mas estavam para fazer essa união estável civil, não sei te dizer agora o certo. E aí eles estavam pensando na adoção. E aí foi orientado para eles que eles fizessem a inscrição no processo individual. Né? Ou seja, não fizesse a união estável agora, não. Um entrava e aí depois entravam os dois. Eu digo, eu acho que não é bem assim, não. Né? Porque, assim, eu mesmo fiz a união estável para que as coisas corressem direitinho. Assim, porque eu queria que os dois adotassem, não queria que um adotasse e o outro não. Então, existe um preconceito aí fora muito grande em relação a isso, né? E, assim, essas pessoas são orientadas ainda a isso. Eu não sei quem foi que te orientou, nem iria dizer aqui, né? Mas aí eu quero que você fale sobre isso para essas pessoas saberem como é esse processo. Essa artimanha, eu diria, né? Esse caminho bem nebuloso, ele já foi usado, né? Quem orientou não estava errado, só estava na década errada. Tá passado. Assim, se eu não me engano, uma das primeiras adoções do Brasil dada para um casal, né? Porque, como eu falei, os tipos diferentes de família sempre existiram. Sim. Eu não estou falando de uma coisa que começou a existir do ECA ou depois que eu fui trabalhar. Isso que você está falando era como acontecia. A pessoa, às vezes, escondia as fotos do casal quando a pessoa da equipe técnica, não estou falando de Recife, mas estou falando do Brasil, né?
a equipe técnica ia lá, tirava todas as fotos do casal. Tirava a roupa do marido do armário, sumia com o marido da casa. Aí o judiciário ia lá e dizia, um homem solteiro quer adotar, ok, não ok, mas enfim, fazia o estudo do jeito que estava, esperava, chegava a criança, fazia o estágio de convivência, escondendo essa pessoa de novo. Essa pessoa como um fantasma na vida dessa criança que chegou. E depois que é dada a sentença para esse solteiro, Sim. algumas pessoas entravam com o processo para ser pai também daquela criança, e outros não, ainda tinha esse grande prejuízo. A criança era filho de um no papel e de outro na vida real, né? Porque o entendimento de que um casal homoafetivo podia adotar é recente. Eu acho que não tem... É porque eu sou péssima de conta, mas enfim. Acho que em 2011, quando começou a união estável, será isso? Não. Aqui em Pernambuco, a primeira adoção para um casal homoafetivo, se eu não estiver enganada, foi lá para 2008. Foi pouco depois de eu entrar no tribunal. Foi um dos primeiros no Brasil a conceder uma adoção que já constasse na certidão de nascimento o nome dos dois pais. Sim. Mas assim, é recente, né? Você pensar 12 anos. Sim, sim. Antes disso, é por isso que eu disse, a pessoa não estava errada, ela só estava na década errada quando deu essa orientação. Então, esse também foi um avanço no entendimento da adoção. Claro, veja, eu não posso falar por todas as comarcas, eu não posso falar muito menos por todos os juízes, né? No final das contas, a adoção é concedida ou não por um juiz, né? A equipe técnica, no meu caso, psicólogo, assistente social, a gente vai fazer um estudo sobre aquela família e dizer, olha, a gente encontrou elementos positivos, a gente encontrou tais elementos que precisam ser amadurecidos, mas a sentença, o martelo, quem bate é o juiz. Então, eu não tenho como dizer que ainda em alguma comarca do Brasil não tenha um juiz que entenda que o modelo de família ideal não é esse. A interpretação da lei aí, né? Porém, existe já um consenso social, cultural e jurídico que essas famílias diferentes do modelo heteronormativo devem ser tratadas da mesma forma com relação à adoção. Especificamente de Recife, e eu acho que posso falar de Pernambuco, a gente segue o cadastro. Sim. O cadastro, e aí eu digo a importância da frieza do Sistema Nacional de Adoção, porque não tem nada que meça, depois que você entrou no cadastro, que meça você melhor ou pior do que o segundo lugar. Sim. Se o seu nome apareceu como o primeiro nome da lista, será o seu nome a receber a ligação. Então, aqui em Pernambuco tem os critérios que o próprio sistema usa, né? O sistema ele vai levar em consideração, óbvio, o perfil, né? Só vai aparecer para um menino de 10 anos, pessoas que aceitam meninos de 10 anos. Mas ele vai dar a listagem a partir de quem está em Recife, se a criança for de Recife, há mais tempo esperando. Depois ele expande para o estado de Pernambuco. Então, quem está no estado de Pernambuco há mais tempo esperando, depois Brasil. Quando eu faço isso, eu tiro qualquer juízo de valor, qualquer preconceito ou qualquer avaliação, além do que já foi feito na habilitação. Se alguém lá, há 5 anos, 3 anos, sei lá quantos anos, diz que aquele casal, aquela família, aquela pessoa estava apta a adotar, e o nome dela apareceu no primeiro lugar, não tem mais nada que vá ser pensado para tirar aquela pessoa do primeiro lugar. Isso, Carol, tira algumas dúvidas muito grandes de pessoas. Por exemplo, tem pessoas que perguntaram assim, se uma família monoparental ela é preterida por um casal, por exemplo. Então, entrou no CNA, não tem isso, não é isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É por isso que eu digo assim, a relevância da frieza do SNA, né? Muitas pessoas reclamam, mas eu lembro de um cara que disse, parece que eu estou comprando carne, que eu boto o quilo, eu quero 1,5 kg de carne, né? Eu quero 5 anos e meio. Não, eu entendo a dificuldade, inclusive, da gente marcar um X frio num projeto tão afetivo. Sim, sim. Porém, dá a certeza nessas horas de que quem vai ser
escolhido, convocado daqui a não sei quantos anos, não vai usar mais nenhum critério que não seja o tempo. Né? Se eu espero há mais tempo, eu tenho mais direito do que você que está esperando há menos tempo. Porque eu comecei meu projeto antes, porque eu busquei a justiça antes, porque eu me habilitei antes. E isso é levado em consideração. Então, isso ainda é uma pergunta até muito frequente. Quando a pessoa vai buscar a documentação para se habilitar, ah, mas se eu for solteira, né, eu posso entrar? Pode. Né? O que eu acho que quem tem que avaliar é você. Você que está me fazendo essa pergunta. Você acha que solteira dá conta de ser mãe? Você acha que solteira, sua vida suporta uma criança, né? Pensando que criança adoece, criança tem que ir para o colégio, tem reunião de escola, tem que fazer tarefa. Então, assim, essa avaliação no sentido puro de uma pessoa só, pode ou não pode, ela não tem condições nenhuma de se sustentar. Não é o fato. Muitas mulheres, né? Você não, geralmente puxando a sardinha para o meu lado, mas muitas mulheres criam seus filhos sós, apesar de serem casadas. Sim. Né? Dão conta de tudo na rotina de um filho, apesar de serem casadas. Então, não é isso. Não, definitivamente não vai ser como se apresenta o seu tipo de família que vai determinar se você é capaz ou não. Vão ser outras coisas que vão falar disso. Um outro questionamento, Carol, também que a gente já ouviu é, por exemplo, eu estou no CNA, mas eu tenho filhos biológicos, né? Então, quem não tem filho tem preferência a isso, né? A ter esse filho ao invés de mim, que tenho já filho biológico, foi um questionamento que fizeram até numa live antes nossa aí, do Papo Adotivo. Sim, sim. Vê, eu acho que quem tem filho deveria se preocupar menos com a gente do que com o filho. Né? Eu acho que a participação dos filhos, e nem digo biológico, certo? Às vezes você adotou e 2 anos depois resolveu adotar de novo. Sim. Eu acho que a escuta desse filho, que já está lá, ela é muito importante, deixando claro que ela não é mais importante do que a fala dos pais. Sim. E não pode ser nunca. Nem quando ele diz que quer um irmão, nem quando ele diz que não quer. Porque esse querer da infância, ele não é inflexível, ele não é imutável, né? Já tivemos um caso aí em que uma criança queria muito um irmão, né? Então, até no livro de Valci Carrasco, né? O Irmão Negro, o menino queria ter muito irmão, queria ter muito irmão. Quando ele chegou, ele disse, papai, eu não quero mais esse irmão, não. Que irmão chato, que toma meus lugares. Ou seja, a criança não tem esse poder de decisão, né? Isso mesmo. Então, assim, em termos de cadastramento, em termos de habilitação, mais uma vez, não vai ser preterido, né? Nem vai ser julgado inapto porque tem filho. Ah, não, você já tem filho, por que você está buscando adoção? Não vou dar uma negativa para você que você não precisa mais de filho. De jeito nenhum. Nem muito menos, depois de esperado não sei quantos anos, você olha para o cadastro e fala, o primeiro já tem filho, vamos pular para o segundo que ainda não tem filho. Não é isso, né? Eu acho que, como eu falei, mais importante do que como o judiciário vai decidir, o judiciário vai decidir na habilitação, né? Se o seu nome entrou para o SNA, está decidido. Está decidido, você está lá para adotar uma criança. Claro que ao longo da vida você pode mudar de ideia, né? Ou alguma coisa na sua vida pode mudar que esse lugar do filho adotivo não exista mais. Mas não é isso. Agora, como você deu esse exemplo, assim, a gente tem outros vários exemplos de que o filho que já estava, mesmo sendo adotivo, biológico ou adotivo, foi uma questão para o filho. E aí, se os pais, ou a mãe, ou o pai, não tem muita maturidade, não tem essa noção do desejo que ele tinha, como é que é ver, por exemplo, seu filho, que você já ama, que você já tem lá há 5, 7, 8 anos, chorando, pedindo para a criança ir embora? Como é isso para você? Você dá conta? Você dá conta de explicar para ele que o projeto era muito maior? Que o projeto não era dele? Né? Ou, um exemplo extremo, mas assim, uma briga, um fight que irmão tem, né? Aí a criança que chegou dá uma tapa no teu filho. Como é para você assistir essa cena? Esse tipo de mediação, eu diria que ela vai acontecer,
né? Porque você tem dois, você media eles em casa, eu tenho dois, eu também tenho que mediar um monte de coisa aqui em casa, né? Então, a questão é, os meus dois chegaram ao mesmo tempo, os seus dois chegaram ao mesmo tempo, os dois faziam parte do projeto, mas e quando um já estava lá e o outro chega? Quando Já um tinha já um tem vínculo, né? Um já tinha um vínculo. tem a e o outro chega para desorganizar o coreto que já estava pronto. Essa família que busca adoção, já tendo um filho, precisa levar isso em consideração. E não o lugar no cadastro, o lugar para ser chamado na hora de adotar. Né? Carol, o tempo da gente é muito bom. É que bom aproveitar esse momento com você, certo? Assim, eu acho que vai ter outras lives por aí, com outros assuntos. A gente está perto de 5 minutos de terminar, e aí eu queria que tu fizesse um fechamento, desse alguma mensagem para essas pessoas que pretendem adotar aí. Primeiro eu queria agradecer, né? De novo, sempre. Mas eu acho que o que eu peço muito, o que eu tento, né, seja através do meu trabalho no SICA, seja através desse Instagram que eu criei para tentar falar um pouco da adoção, é que a gente saia um pouco do lugar de ter o desejo realizado somente o nosso, entendeu? Até porque eu digo quando as famílias reclamam muito do tempo, e eu entendo, é muito sofrido o tempo de espera, mas eu digo, gente, a gente está esperando no sofá de casa, né? As crianças estão esperando em uma outra situação. A gente tem que ter em mente que o trabalho não é para atender a gente. Porque se a gente consegue sair desse lugar de beneficiado, de privilegiado, a gente consegue acolher melhor o filho que chega, com tudo o que ele vai precisar ser acolhido, seja da história dele, seja da história que vocês vão construir juntos. Então, pensem, né? Pensem, respeitem os desejos de vocês, pensem que a criança não é mais um bem que vocês estão adquirindo, né? A criança ela tem que ocupar um lugar diferencial na vida de vocês, qualquer que seja o tipo de família que você traga, né? Que você, nesse modelo de família que você está trazendo, sustente o que vai ser de difícil, de fácil, de maravilhoso e de sofrido no que vai ser mãe, ser pai de uma criança pela via adotiva. Ok, Carol, assim, muito obrigado pela disponibilidade. Como você sabe, já é da casa, né? Então a gente fica até mais à vontade aqui de falar, isso é muito bom, né? Então a gente agradece muito a tua disponibilidade e vou te procurar muitas vezes mais, tá? A gente já é amigo aí, tá bom? Obrigadão, Tá bom. viu? Gente, eu preciso, assim, agradecer ao pessoal que está aí, a audiência, agradecer a Alia Paulívia aí. Sim, Alia, gostei muito do livro que você indicou, né? E aqui eu deixo uma frase aqui. É necessário que a noção de família seja ampliada, né? Seja tratada com devido respeito e sem discriminação, cara. Porque, assim, aquela noção da família passada, né? Onde, entre aspas, era pelas morais de bons costumes, né? Ela era muito injusta, né? Porque deixavam Sim. famílias que poderiam ser famílias boas, que educassem os seus filhos de fora disso, né? Então não Sim. podia ser monoparental, não podia ser homoafetiva, entre outras aí. Né? Então é preciso que venha à tona isso e que se respeite mais, né? A sociedade como um todo, né? Porque a sociedade quem coloca aí nossos políticos para gerar as novas leis aí, para que a coisa possa mudar legalmente, né? Para que facilite até o trabalho do judiciário. Né, Carol? Então, muito Com obrigado, certeza. gente. Eu queria dar um aviso a vocês, assim, nosso Papo Adotivo, né, ele está na sexta live hoje, e a gente vai passar umas 2 semanas, eu acho, no máximo, sem live, para reajustar essa questão aí, porque amadurecemos, começamos essa live com muita vontade, né, assim, mas agora sentimos a necessidade de amadurecer alguns pontos, né, e aí a gente vai passar mais ou menos 2 semanas sem ter live. Mas, assim, muitas lives estão acontecendo por aí. Né? Tem dia que é 3 lives de adoção maravilhosa. E, assim, eu fico agendando aí para não perder. Às vezes a gente perde uma. Mas, assim, quero também dizer que nossas lives ficam gravadas, né, no Instagram, no IGTV e também no YouTube. Né? Então, assim, tem tempo aí para todo mundo assistir. Se não pode assistir hoje, assiste amanhã.
né? Mas não deixe de perder essas informações, né, que são jogadas através... essa pandemia nos trouxe isso, né? Esse direito de estar em muitos lugares